Olha, no mês das mulheres, a gente tem feito aqui no Falando Nisso muito mais do que nos demais meses. A gente tem feito 100% de entrevistas com mulheres sobre assuntos que orbitam em torno das mulheres em vários aspectos. Hoje, particularmente, a gente vai falar sobre a mulher e o mercado de trabalho. E, pasmem, pesquisando sobre esse assunto, a minha surpresa foi que nenhum país do mundo tem igualdade de gênero no trabalho. Maia, nem naqueles ditos desenvolvidos, não. Nem naqueles que já têm leis para tentar organizar o mundo do trabalho e tentar corrigir injustiças em relação a gênero, não. Muitos países, são 95 no total. Nos últimos anos, 95 países promulgaram leis sobre igualdade salarial, mas apenas 35 deles têm medidas em vigor para garantir que essas regras entrem em prática. E em vigor não significa dizer que na prática elas estão sendo cumpridas, porque falta a fiscalização. Isso é um dos pontos que eu acho que a gente precisa pensar sobre mulher e o mercado de trabalho. A questão geracional, ela cria também uma diferença dependendo da geração para o mercado de trabalho. Há hoje muitos pontos de atenção em relação a essa geração Z. Há muitos pontos em relação ao desenvolvimento de habilidades com a transformação do mundo, com as tecnologias aliadas ou não, que estão acelerando todos os processos para o bem e para o mal, como sempre foi a humanidade. O fato é que o trabalho precarizado, ele está muito mais, há bastante tempo, ligado ao universo feminino do que o trabalho com mais oportunidades. E aí a gente está falando não de competências, mas a gente está falando de oportunidades. E a gente está falando de oportunidades para um arquétipo que é feminino e que o mundo precisa. É uma questão de necessidade, porque é uma questão de neurociência. O mundo precisa do arquétipo feminino. É a ciência quem diz que o nosso arquétipo, meninas e rapazes, eles são importantes para a gestão de empresas, de lugares e de todas as coisas. Isso não quer dizer não em detrimento dos homens, mas a gente está falando sobre como a gente faz as coisas. E aqui eu estou diante de uma mulher que se dedica a estudar esse mercado de trabalho. A Lívia Saraiva é a nossa convidada, ela é especialista em desenvolvimento humano e tecnologias inovadoras para a gestão de pessoas. Ela está ligada a isso há muito tempo, ela estuda isso, o que é fazer gestão de pessoas, como é que as pessoas estão entrando no mercado de trabalho, quem são os escolhidos hoje, quem são os preparados, o que as empresas estão buscando de fato. A Lívia, ela é uma empreendedora por paixão, por profissão. Ela é mãe do João. A gente tem que falar o nome dos meninos, especialmente nesse mês, né, Lívia? Ela é CEO da Carreira RH, tem essas especializações que eu acabei de mencionar. Ela é membro também da Associação de Jovens Empresários do Piauí, a AGE, e líder local da Rede Global de Empreendedorismo, além de ser líder com ênfase em toda vez que eu falo líder, tá? Pode botar uma luzinha aí, amarela, vermelha, todas as cores. De comunidades da Associação Brasileira de Startups. Dito isso, Lívia, a gente tem um universo para explorar. Não sei nem quando se trata de um especialista do seu nível por onde começar, mas eu vou começar dando as boas-vindas. Maia, obrigada pelo convite mais uma vez. Gosto muito de estar aqui. É importante debater esses temas tão atuais, como sempre você traz para a gente. Sentimos que caminhamos muito, mas às vezes quando a gente olha para trás, as diferenças do mercado ainda são as mesmas, né, que a gente encontra, principalmente ao que se refere a diferenças salariais entre mulheres e homens, e aí a gente também tem os recortes raciais, né, entre mulheres brancas e mulheres pretas, e principalmente em profissionais com mais experiência no mercado, em profissionais jovens. A gente enfrentou aí a pandemia. Alguns pensam que nós já passamos por ela, e para as questões de saúde, sim, mas a gente ainda está colhendo os resultados de como ela impactou a economia do mundo inteiro, também do nosso país, e ela veio repercutir até nisso. A gente vinha caminhando com índices, não vou dizer excelentes, mas bons em termos de evolução do reconhecimento da mulher no mercado de trabalho, jornadas de trabalho, e principalmente salários mais igualitários, sim. Mas em 2019 a gente teve uma queda muito brusca nesses números, e hoje a gente está trabalhando com números um pouco desanimadores, tanto para as diferenças salariais quanto a presença da mulher no mercado de trabalho.
como você falou também, a educação das meninas, às vezes, nos leva para esse lugar, o lugar do cuidado, o lugar da dedicação aos trabalhos domésticos, aos trabalhos... O trabalho não remunerado. Não remunerado e invisível, né? Como se diz. Hoje a gente sabe que mulheres trabalham o dobro de horas nas atividades domésticas do que os homens. E isso estende uma carga horária que às vezes vem de um dia inteiro de trabalho para ainda chegar em casa e enfrentar outras atividades. Portanto, depois da pandemia, a gente teve um número maior durante a pandemia de mulheres que foram realmente desligadas, reencaminhadas ao mercado, que ainda não conseguiram realizar a sua reinserção. E as que ficaram hoje ainda enfrentam novamente essa disparidade de salários e de postos, vamos dizer, gerenciais e de cargos de gestão dentro do mercado de trabalho. Como a gente não pode normalizar nem naturalizar, a gente também não pode deixar de olhar com espanto que no século XXI, nessa terceira década, a gente está caminhando aí para a metade, né, da terceira década, em 2025, o próximo ano, não é só uma questão legal e não é só uma questão de investimento ou não em educação. A gente acabou de mencionar os 95 países que promulgaram leis, né, de igualdade salarial, pelo menos. Sim. E alguns estão rodando, mas não estão sendo fiscalizados. E isso não exatamente repercutiu na mudança desse cenário. O que a gente, na sua opinião, que é um expert nesse assunto, e a tua atuação é interessante, porque ao mesmo tempo que você olha a carreira, você olha para essa seleção de pessoas, você olha para a necessidade das empresas, você é uma recrutadora de talentos, você também está na ponta da tecnologia, porque você está ligada aos ecossistemas de startups, Sim. de tecnologia através das startups. E aos jovens, porque está na AGE também. Sim. Então, assim, a tua visão ela é muito privilegiada e por isso que a gente te trouxe aqui. O que já não é lei, não é ser desenvolvido ou não. Não é uma questão de, oi, século XXI é você? Entendeu? É o quê? O que seria necessário com a tua expertise para mudar esse cenário? Eu acredito que isso seja um grande elo. E, às vezes, não só do mercado privado, não só da iniciativa privada e das empresas. No ano passado, em 2023, a gente teve a sanção da Lei de Igualdade Salarial, Sim. promulgada pelo atual presidente. Isso é uma coisa que já está há décadas nas consolidações das leis do trabalho. Não era mais necessário, em 2023, a gente cobrar e reforçar que as empresas cumprissem as obrigações de igualdade salarial entre homens e mulheres. Mesmo assim, isso foi necessário e mesmo assim, já há quase um ano depois dessa promulgação, as empresas ainda têm dúvidas, as pessoas ainda têm dúvidas. Uma mulher que descobre no seu ambiente de trabalho que executando a mesma função, sendo escolhida para o mesmo cargo, ganha menos do que um homem, precisa acionar a justiça para que ela tenha os seus direitos garantidos. E essa é uma das poucas e das únicas dificuldades, das poucas dificuldades que uma mulher encontra ainda no mercado de trabalho. Nós temos hoje, com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de tecnologias para a gestão de pessoas em si, a possibilidade de inúmeras formas de recrutamento que beneficiem não a um homem ou uma mulher, a nenhum gênero, mas a pessoas qualificadas para executar determinadas funções. E que essas pessoas tenham a oportunidade de receber salários igualitários, desenvolver as mesmas funções e, principalmente, apresentem o nível de desenvolvimento profissional que aquele cargo ou aquela empresa exige. Mas isso não é uma função apenas da empresa. Eu acho que isso é um elo do poder público, através das políticas públicas. A gente sabe que mulheres de baixa renda, principalmente mulheres negras, têm dificuldade de acessar políticas públicas que, por exemplo, permitam, quando ela se afasta do trabalho para o nascimento do filho e tem dificuldade de retornar ou resolve por conta própria não retornar, ela precisa de um longo período de requalificação para poder assumir o mesmo posto de trabalho que ela deixou antes da maternidade. A gente sabe que essa mulher tem dificuldade de acessar, por exemplo, creches, escolas públicas, se ela não desempenha uma função ou um salário, uma vaga que remunere com um salário suficiente para ela pagar por esse serviço de uma forma particular. A gente precisa da conscientização como um todo da sociedade. Hoje, muitas pessoas ainda negam que existe uma dificuldade, das mulheres acessarem o mercado de trabalho, que é difícil essas mulheres terem a mesma remuneração e que você precisa lutar por isso. Se a gente não tem um movimento
das pessoas, da sociedade em si, não existe iniciativa do poder público, não é criada uma política pública. E se a gente não tem um senso de responsabilidade das empresas, que precisam cumprir sua função e seu papel social, possibilitando isso, a gente não chega a lugar nenhum. É interessante. Eu vendo você falar aí, me lembrou desses dados que eu trouxe, eu tenho certeza que você conhece, mas a gente divide com o nosso internauta e telespectador, é que quando a gente pensa, ainda que as mulheres sejam mais instruídas, acho que seria o título desse dado, 21%, estou falando de dados mundiais, 21% das mulheres concluem o ensino superior contra 17% dos homens. O público feminino ainda ocupa menos cargo de gerência, mesmo assim, por isso, ainda que sejam mulheres, do que o masculino. Eu estou sorrindo para não chorar, é outro título. Em 2022, do total de pessoas de cargos gerenciais, 61% eram homens, só para validar o que a gente acabou de falar sobre os cargos de gerência, e 39% de mulheres, né? Isso também muda de acordo com o ano, a gente fica pensando. A situação também é desigual no caso do Brasil. No mesmo ano, o rendimento médio das mulheres em cargos de gerência, porque você fez um apanhado fantástico, assim, você botou quais são os desafios que a gente tem que vencer. Quando a gente traz para o dado, o que você falou é traduzido por esses dados. No mesmo ano, o rendimento médio das mulheres no Brasil em cargo de gerência foi de R$ 6.600, 21% abaixo que os homens. Quer dizer, são dados que mostram, né, como você está falando. Aí eu te pergunto, o trabalho não remunerado, ele compromete uma jornada acadêmica, uma jornada de formação, de qualificação acadêmica ou não, né? Uma jornada escolar, em todos os níveis, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente fica pensando nas cotas, no caso dos negros, a gente fica pensando em outras políticas públicas que você citou, ou que são necessárias que se construa. Mas a gente pensa que tem que ser um alinhamento que é gigante, não é, Lívia? E que a gente está andando, tem muita mulher no board, tem muita mulher na liderança, tem muitas mulheres executivas em cargos importantes de poder público, executivo, em todas as esferas, mas isso é nada perto do que poderia ser para o próprio bem da humanidade. Né? A gente tem 71 guerras acontecendo no mundo hoje, nenhuma é liderada por mulheres, se fosse, elas já tinham acabado. Porque a guerra também é sobre o business, essas paradas se retroalimentam. Sim. O tempo inteiro. Sim. Ela já tinha resolvido esse negócio. Se fosse para lucrar, ela já tinha resolvido. Porque assim, é muita gente também. As mulheres, o estupro é uma arma de guerra hoje, falando de guerra. Né? Só fazendo um contexto, eu vou lembrando das coisas e vou trazendo para você. Mas, objetivamente falando, a gente pensa, mulheres na ciência, mulheres na exata, meninas na matemática, em todo um movimento global e nacional de estimular isso. Isso representa um reconhecimento também do mercado de trabalho e das empresas para buscar uma mulher com esse perfil e essa qualificação e essa habilidade? No mundo da tecnologia, a gente fala muito sobre uma parede invisível, de vidro, que as mulheres encontram, né? Ela está ali, mas ninguém consegue perceber. Mas à medida que essa mulher avança, ela esbarra nisso. E às vezes ela não sabe nem dizer o que colocou ela para trás. E esse é um dado muito claro e já divulgado, e apesar dos amplos trabalhos de incentivo de participação feminina, essa mulher avança, mas ela encontra um grande desafio lá na frente que não permite que ela seja reconhecida, não permite que o negócio dela se desenvolva. A gente tem dados sobre investimentos em startups femininas, né, que representam menos de 10% do que é investido. Isso, né? É muito pouco, hein? É muito pouco, né? Então, por mais que a gente invista em educação, em programas de mentoria, em desenvolvimento feminino, você esbarra com o mercado de trabalho. E aí você encontra adversários invisíveis, porque você não sabe com o que você está lutando e o que você precisa ultrapassar. Tanto é que a gente tem esse nível de escolaridade, que você acabou de citar, muito acima dos homens no Brasil, mas quando você chega no fim do mês, no contra-cheque, que deveria refletir produtividade, que é baseada em educação, isso não chega até as mulheres. Não. A gente precisa encontrar uma outra forma de medir. Sobre a relação de trabalho doméstico, quanto essas mulheres se dedicam aos afazeres de cuidados com os filhos, com a casa, isso acaba se refletindo numa rotina de trabalho também. Acontece um movimento cultural dentro das empresas, da própria organização,
onde às vezes, mesmo que uma mulher seja escolhida para um cargo de gerência, para um cargo de supervisão, no lugar de um homem, essa mulher não consegue participar de outras vivências sociais dentro dessa empresa. Às vezes um happy hour no fim do dia, às vezes um churrasco do fim de semana, porque ela tem outras atividades, ela tem outros afazeres que comprometem o tempo dela. Naturalmente, essa mulher começa a ser excluída dentro do crescimento da organização. Ela não tem o tempo para bater um papo com o chefe, ela não consegue... Não faz network, exatamente. Ela só trabalha e executa a função que ela foi contratada. Então, logo um homem que talvez tenha mais tempo disponível, né, que consiga participar de outras atividades sociais, que se envolva mais com os outros colaboradores da empresa, acaba superando esse lugar dela. É interessante porque eu fico pensando qual é a habilidade que nós temos que desenvolver, já que mesmo as mulheres nas exatas, as mulheres na matemática, as mulheres na tecnologia, as mulheres no... A gente olha todos esses movimentos, eu fico pensando, cara, deve ser, a gente tem que desenvolver a habilidade da resiliência, da coragem, do não desistir, da percepção. Eu acho, inclusive, que nós somos o ser humano, né, a parte dos seres humanos que entende que o nosso legado é ancestral, que não é para agora, muito provavelmente. Porque o que a gente está construindo agora, a gente não vai colher imediatamente. São para os próximos habitantes desse planeta, mulheres que vão habitar esse planeta também, junto com os homens, mas a gente está falando particularmente de mulheres. A gente vai, porque, assim, são viradas de século que a gente vem vendo, do voto, do trabalho, da licença maternidade, da laqueadura, né? Que faz com que a mulher não dependesse do homem mais para poder fazer a ligação e optar por não ter mais filhos, do salário, de tantas coisas. Aí a gente vai para os jovens, que o mundo inteiro diz que é a geração do neném, nem trabalha e nem estuda. Mas, na verdade, eu acho que essa geração do neném é formada também por... A maioria da população neném, esse foi um dado, vou até olhar aqui, é formada por mulheres. 7 milhões, das quais 43,3% são pretas ou pardas. E o principal impedimento mencionado por elas para não buscar emprego é o cuidado com os filhos, familiares, afazeres domésticos. Mais uma vez, você fala o que os dados mostram. Uma sobrecarga que pesa e que impede que ela trabalhe. Aí a gente fica pensando nesses jovens que também têm um movimento no mundo, principalmente nos Estados Unidos, deles não quererem cargos de liderança, porque acha que quer viver a vida de outro jeito. Não querem mais trabalhar. A gente pensa na renda universal, renda básica universal, que está sendo discutida, não vai evoluir, porque é uma questão... Tipo, quem vai pagar a conta? É uma questão tributária muito séria para resolver, e eu acho que o mundo não está organizado nesse nível, nem humanizado, e nem outras coisas, porque a gente precisa vencer culturas para avançar em algumas áreas. Mas os jovens, eles são, eu imagino, para você que é uma recrutadora de talentos, que é uma pessoa que é ligada a tecnologias, a esse ecossistema que movimenta o trabalho, deve ser um ponto de atenção, não é? A gente tem um movimento geracional que está trazendo muitos desafios para o mercado como um todo. Como você falou, os jovens não querem mais se adequar ou se encaixar numa rotina de trabalho dentro de uma empresa e não ter tempo para outras atividades. A gente quer saber por que eles não querem ir trabalhar nem estudar, mesmo os que podem. Eles querem, mas eles não querem que seja da maneira que isso existe, onde você não pode ter tempo para você não pode ter tempo, como você falou, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família ou para se dedicar a algum hobby, onde você tem uma rotina fixa, que você chega na empresa de manhã, às vezes almoça na empresa, no final do dia você sai. E principalmente... Porque não quer vender o seu tempo. Isso. E seu corpo e sua vida em si, né? Porque acaba, no fim das contas, sendo isso. Quando você sai, você está exausto e você vai voltar no outro dia para as mesmas coisas. Principalmente em empresas que não carregam propósito, né? Que isso é um tema muito importante para os jovens também. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Né? Eu estou aqui apenas sendo utilizado como uma forma de uma empresa crescer e lucrar e executar uma atividade, ou estou trabalhando para um propósito que vai mudar a carreira de alguém, que vai mudar o mundo, né? Que vai transformar. Para a geração Z, para uma nova geração, você precisa entregar respostas. Isso é o que está fazendo também esse movimento de buscar alternativas de trabalho, e aí a gente vai um pouco para o empreendedorismo, mas aí também a gente entra num ponto crítico do que é sobrevivência, do que é empreendedorismo. Ou da precarização do trabalho. Da precarização do trabalho, né? É um tema ainda confuso para algumas pessoas.
a gente vai pensar também que tipo de propósito e motivação essa empresa, essa organização está entregando para essas pessoas, só que isso tem um impacto gigantesco na economia. A gente entra para formas informais de trabalho, né, que representam um impacto tanto para essa pessoa, que não tem a garantia de nenhum tipo de legislação, de proteção ao trabalhador, e também para um trabalho informal, né, de uma pessoa que todo mês e todo dia se entrega ali às atividades sem saber o que é que ela vai colher no final do mês ou no final de um ano de trabalho. As empresas, elas precisam evoluir, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você tem contato, um contato privilegiado por conta da tua empresa e do teu trabalho, com o mercado de trabalho, com quem está sendo buscado, você também tem um contato com quem está buscando. Sim. Né? E quem está buscando o quê? Porque a gente entende, eu percebo que as empresas já elas vão chorar por seres humanos nos seus quadros. Já estão. Né? E pessoas com habilidades humanas. Humanas. Mas uma pessoa humana não tem habilidade humana? Às vezes ela não desenvolve. E aí eu queria saber se as empresas elas estão buscando o quê? Elas estão atentas a isso? Dentro dessa busca, né? As mulheres estão em que lugar? As empresas estão buscando pessoas com qualificações humanas. A gente tem um avanço da tecnologia, ao mesmo tempo a gente tem um gap de pessoas que saibam estar, estejam preparadas para estar por trás daquilo ali. A gente fala na tecnologia como uma substituição de um trabalho operacional, né? Às vezes algumas pessoas levam isso ao extremo, né? A tecnologia vem para substituir todos os postos de trabalho e tudo vai acabar. Não é uma ideia apocalíptica dessa maneira. A gente está tentando tirar as pessoas, né, da parte operacional, braçal, e tentando levar a tecnologia para facilitar o trabalho delas, né, de como um todo, para que a gente permita esse nível de flexibilidade que a gente está falando, para que as pessoas se dediquem a atividades intelectuais, né, e não fiquem o dia inteiro, às vezes, num comando automático de computadores, de máquinas e etc. As mulheres, nesse lugar, têm uma importância gigantesca nas habilidades que nós conseguimos levar também, humanas, para o mercado de trabalho, né, de acolhimento de pessoas, de entendimento das necessidades humanas, né, de colaboradores. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem. Eu tenho um time feminino, todo o meu time desde o início é feminino, agora nós temos um corpo masculino também dentro da empresa, mas 80%, 90% das pessoas que trabalham comigo... É por isso que você só cresce. São mulheres e sempre foram. E eu sempre digo que esse foi um recado que a gente quis dar. Quando eu comecei esse movimento, quando eu comecei as minhas empresas há 10 anos atrás, as pessoas chegavam, se surpreendiam e perguntavam, mas por que só tem mulheres aqui? E eu dizia, você não faz essa pergunta quando você chega numa empresa e só tem homens. Isso parece normal, né, para todo mundo, mas quando você vê apenas mulheres, você se assusta. E são esses recados, essas mensagens que a gente precisa passar para o mercado de trabalho. Eu acho que, assim, é claro que para criar um mercado de trabalho igualitário, inclusivo. A gente tem muitas coisas para serem feitas aí, né? Mas eu penso que as empresas estão despertando. Eu olho e vejo que elas precisam se movimentar não só em relação a gênero, não só em relação a salarial, como você já mencionou e já apontou, mas em relação às pessoas dentro das empresas. Né? As pessoas vão fazer entregas que as máquinas não vão fazer, elas já fazem isso. Né? E eu acho que tem uma consciência sendo criada em torno disso e talvez eu torço para que isso coincida com esse despertar de que é necessário também ser igualitário e inclusivo em relação ao gênero. Né? Porque eu acho que a gente só tem a ganhar. É comprovado, né? É comprovado. A gente precisa ter uma equipe diversa, a gente precisa ter um olhar humano para que a gente possibilite que pessoas e equipes criem olhares diversos sobre como resolver um problema, sobre como melhorar uma organização, principalmente sobre como melhorar a sociedade. A gente não consegue fazer isso apenas por um viés, né? Principalmente quando você não enxerga as dores de um público, né? As dificuldades que eles enfrentam. Eu acho que essa é a receita
principal, né, e a receita certa para uma organização que aprende, para uma organização que cresce. Ser diversa, humana e inclusiva. E tem áreas, eu mapeei umas áreas aqui interessantes que tem muito a ver não só com o universo feminino, mas com a percepção do feminino, né? A partir do feminino. Que eu acho que a gente potencializa algumas áreas por sermos quem somos. Do jeito que os homens potencializam algumas áreas, as mulheres têm umas áreas que tipo, por conta desse arquétipo, elas são muito importantes. Tecnologia e digitalização, porque tem uma rápida evolução. Economia criativa e cultural. Acho que é um movimento da economia criativa que é para todos e que tem uma capacidade inclusiva gigante, independente de gênero, mas que eu estou falando que a gente pode se beneficiar desses momentos e coincidir com isso. Sustentabilidade e meio ambiente, claramente, acho que tem uma tendência de mercado e de oportunidades nisso. Saúde e bem-estar, Lívia. Nunca falamos tanto sobre isso. Nunca tantas empresas foram abertas, tantos projetos foram feitos e até políticas públicas. Né, na área de saúde e bem-estar. A questão do trabalho remoto e a flexibilidade, eu acho que a pandemia despertou, que é possível ter diante de uma mãe que amamenta, de uma mãe que tem TPM, de uma mãe que tem menopausa, porque a longevidade traz cada vez mais pessoas com mais tempo trabalhando, e isso é ótimo, porque há um encontro de gerações que é potente dentro das empresas, né? E outras coisas. Então, até a pandemia nos ensinou coisas que a gente não tinha. Não imaginava que seria possível antes disso. Né? E aí eu acho que esse movimento de empresas, para você que é um empresário, que trabalha com empresas e está dentro do ecossistema de tecnologia, eu acho que é uma oportunidade. Eu vou torcer para que seja. Eu também vou torcer, mas como você falou, a gente tem aprendido muito. Né? Coisas que eram impossíveis, a gente resolveu em um mês. Né? Trabalho remoto, depois trabalho híbrido. Apesar de algumas empresas, né, estarem com o pé atrás, voltando em algumas decisões, eu acho que o mercado e a sociedade avançam de uma maneira que é impossível você retroceder. E é esse movimento que está acontecendo. Pessoas que descobriram que podem ser mais produtivas num trabalho em home office, num trabalho híbrido, elas não aceitam voltar para uma jornada de trabalho integral dentro de uma empresa. Que descobriram outras coisas. Por isso que eu acho que é o cultural, é igual gestão preditiva. Mas gestão preditiva, eu escuto dos meus amigos, não é possível, isso é profecia. Eu digo, não, predição não é profecia. É uma cultura que precisa ser pensada para a gente desenvolver essa capacidade de pensar e fazer entregas e planejamento a longo prazo. E a gente tem uma consciência sobre as coisas, né? E aí é isso que eu acho do universo da mulher no mercado de trabalho e no trabalho, e também desse potencial criativo, né? Eu acho que a gente... você disse uma palavra que, para mim, é muito importante. De tudo que foi dito aqui, é uma das mais importantes. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E a gente precisa continuar otimista nesse caminho. Eu ouvi uma fala esses dias na ONU que nós vamos levar ainda 300 anos para a gente ter um nível de igualdade salarial entre gêneros. 300 anos. 300 Por isso que eu falei que vai ser Sim, ancestral. você falou sobre isso. Mas eu acredito que a gente pode apressar, correr com esse prazo, com esse tempo. As mulheres têm feito um movimento histórico, sempre foi muito importante para a evolução da sociedade, do mercado de trabalho. E eu acho que a gente tem cada vez se empoderado mais disso. As empresas, a sociedade, o poder público têm tomado consciência disso. E eu acho que a gente pode acelerar, assim, essa caminhada. Porque a gente já foi longe. E a tua fala, ela coloca muito o que é importante de falar. Tipo, as empresas, o poder público, as políticas públicas, os empresários, a gente. A gente. Né? Porque, de algum modo, a gente se relaciona com alguém que está trabalhando ou que está buscando trabalho. Como que você lida com a sua diarista quando ela diz que tem que sair mais cedo porque as crianças ficaram sozinhas? Quando ela diz que ela precisa de dinheiro porque a casa dela está caindo por causa das chuvas. Né? Olha as questões que antes eram dos provedores. E outra coisa, quantos novos modelos de família
onde a mulher está sendo a provedora. Sim. A mulher está gerando a renda e está provendo de comida e de tudo às suas famílias, né? Então, se existe esse movimento dentro desses núcleos novos familiares, Sim. ou não tão novos, mas novos com essa... Sim. Tipo assim, da gente enxergar, de ter visibilidade, por que não existe em outras coisas? Vai acontecer. A voz feminina é a voz do século XXI. A Lívia é uma dessas vozes que a gente acabou de entrevistar. Lívia, muito obrigada. Eu que agradeço, Maia. Foi sempre um prazer estar aqui. Muito bom conversar com você, sempre muito preparada, muito clara, assim, muito objetiva, muito cirúrgica. Obrigada. A gente vai para o intervalo comercial. Eu ainda tenho hoje no programa Dados que Falam, Giro, vários recados importantes para você. Se eu fosse você, não saía daí de jeito nenhum, porque o programa aqui é tipo, não acaba nunca. Não, porque acaba aqui, não sei se você está vendo na TV, mas você vai para a internet e você fica maratonando todas as entrevistas. A entrevista da Lívia é uma para você maratonar e vai lá no nosso canal do YouTube e fica enviando para todo mundo, tá bom? A gente vai botar no nosso Instagram também. Eu volto já, não sai daí.